Gente, bom dia a todas e todas, né? É com alegria que eu, em nome dos conselheiros e dos coordenadores do ABD Acadêmico, né, que são cerca de quase 20 voluntários, recebo aqui professores, estudantes, profissionais, nesse evento em que estamos propondo uma reflexão sobre a formação profissional em seus diferentes níveis e sobre o futuro do design de interiores. Muito obrigada a todos os participantes pela confiança e por contribuírem para essa necessária discussão no meio de uma crise que sabemos provocará mudanças extraordinárias em pessoas, em nossas carreiras, em nossos modos de ver o mundo. Essa pausa para uma reflexão em conjunto, empreendida por gente de todo o país, cada região com suas particularidades, pode trazer luz sobre novos caminhos a trilhar. Eu entendo para a ABD um papel social em relação ao design de interiores, na medida em que ela congrega, em torno de um objetivo comum, todos os designers de todos os níveis de formação. E qual seria esse objetivo? Penso que o único propósito que se pode afirmar como sendo objeto de todo e qualquer profissional se resume à conquista do reconhecimento no meio social, que, por seu turno, só poderá ser alcançada com a excelência da atuação, conferida por uma formação séria em cada curso, de que nível for, dentro das metas de cada nível de formação. Esse objetivo contribuiria para a definitiva consolidação dos designers enquanto profissionais que otimizam a vida humana do cotidiano. Bom, se temos, como se pode ver, uma associação que defende a profissão e enfrenta nossos opositores com determinação, se temos instituições sérias que se preocupam com a formação, se temos profissionais de excelência que, através de metodologias próprias do design, elaboram projetos de qualidade, fundamentados e comprometidos, né, com os parâmetros da contemporaneidade, o que está faltando? O que está nos faltando? Uma das maiores dificuldades a serem por nós enfrentadas foi motivada por uma distorção na lei de regulamentação, através de vetos presidenciais, todo mundo sabe disso, né, que cortaram, entre outros, o item que exigia formação de nível superior para as atribuições ali elencadas. Ou seja, com isso, a nossa lei deixou em aberto o exercício da profissão. Esse aspecto, no entanto, foi parcialmente resolvido com a inserção dos técnicos em design de interiores no Conselho Federal de Técnicos Industriais. Fato esse que será complementado, brevemente, espero, com a inserção dos tecnólogos e dos bacharéis no sistema CREA-CONFEA, pauta que a ABD vem trabalhando há muito tempo. Certamente são passos importantes para a categoria e vão contribuir enormemente para os nossos objetivos, principalmente quando o tempo permitir, no seio de cada conselho, a clara definição das atribuições dentro dos diferentes níveis de formação. Mas é preciso aqui um esclarecimento, e para o que recorro, né, como quase carioca, né, eu sou mineira, mas radicada no Rio, eu recorro à escola de samba, Acadêmicos do Salgueiro, que desde os anos 60 ele forjou os seus desfiles num lema nem melhor nem pior, apenas uma escola diferente. E com isso o Salgueiro conquistou vários concursos. Quer dizer, ela se via como uma escola diferente, nem melhor nem pior que as outras. Eu estendo esse conceito a toda a nossa categoria, lembrando que reconhecer a diferença entre os níveis de formação não significa desmerecimento de um em detrimento do outro, mas apenas a afirmação, com a transparência devida, que diferentes níveis de formação têm diferentes objetivos, metas e competências. Portanto, nem melhores nem piores, apenas níveis diferentes, cada qual com a sua especificidade. Então, me pergunto, né, continua a pergunta, novamente, o que nos falta?
vamos ser francos, né, nessa hora, né? Nos falta uma real coesão interna, uma união suficiente para vencermos essas persistentes barreiras que são verdadeiros entraves para a nossa consolidação. É preciso coragem para enfrentar essas barreiras, né? E mais do que coragem, é preciso vencer egos, reconhecer limites, alcançar a maturidade. É aqui que um conceito se impõe e vem nos ajudar. Decidimos, assim, começar esse fórum com algumas poucas palavras sobre a ética. É claro que eu não sou especialista no assunto, né? Especialistas são os filósofos. Eu me apoio apenas para propor isso, se me permitem, na consciência de que a experiência no design de interiores me outorga, né, na adesão ao sociativismo como um processo organizado em torno da comunhão de valores pautados em direitos e deveres e em uma sistemática prática profissional que eu tive desde cedo. Então, vamos lá. Há tratados e tratados de especialistas que discorrem sobre a diferença entre moral e ética. Para mim, hoje, está claro que moral, né, que vem de uma palavra latina, mores, que quer dizer costumes, diz respeito aos costumes e hábitos de uma sociedade, sendo normas de conduta modelados de fora para dentro, ou seja, impostos pela cultura, e por isso continuamente revistos ao longo da história, na medida em que a compreensão do que é certo e do que é errado vai se modificando ao longo do tempo. Tais normas devem ser seguidas por todos como garantia para a convivência em sociedade. Sem normas, a gente não consegue viver, né? Há, portanto, na moral, um componente heteronômico, ou seja, algo que vem de fora para dentro, não nascido na reflexão interna do sujeito. Isso faz, na minha ótica, grande diferença em relação à ética, né? Porque a ética, que é uma palavra grega que quer dizer caráter, ela tem a ver com o modo de agir de uma pessoa e que evidencia o caráter que está por trás de cada ação, seja boa ou má. O caráter é, portanto, constituído pela prática e por ela definido. A ética exige a presença de um sujeito racional que pensa por si antes de agir e preocupa-se com o certo e com o errado, mantendo foco na vida em coletividade e com respeito também à própria individualidade. A ética, portanto, ela é fruto de uma reflexão, né? Uma reflexão sobre a própria ação. E, diferente da moral, ela exige autonomia, ou seja, as normas partem do próprio sujeito. Esse é o grande lance que traz luz a essa breve reflexão. A ética parte de um sujeito consciente de si e da própria ação, um sujeito livre, responsável para decidir o que fazer, como fazer e quando fazer. Não se trata de um saber acabado, de uma listinha estanque, né? Mas de escolhas que se referem ao convívio social, que podem, por isso, ser aperfeiçoadas. Elas são fruto de uma reflexão, então elas sempre poderão ser aperfeiçoadas. Seu valor está justamente na liberdade, pois não há constrangimento externo. Há apenas responsabilidade para decidir e consciência da própria escolha, dentro de uma subjetividade que é também intersubjetividade, porque não perde de olho, né, o bem coletivo. Nesse raciocínio, né, o ser humano é o único animal que pensa e que cria por sua conta, além do instinto e da pré-determinação biológica. O ser humano tem o arbítrio da decisão, o arbítrio da ação. Por isso, não é lícito atribuir ao sistema ou a outrem a responsabilidade pela consequência de suas ações. Por isso, nem sempre a liberdade é privilégio, pois decidir entre caminhos díspares é muito difícil.
Primeiro, é preciso estabelecer hierarquias dentro de um campo de valores que é, na verdade, o que garante a nossa liberdade. Em seguida, vem o dilema: o que fazer? Sempre teremos liberdade de escolher o melhor para todos. Mas também é preciso lembrar que qualquer um de nós pode, na hora da escolha, ceder aquilo que não é o certo. Isso é o que atesta a nossa humanidade. Visto que afetos são inseparáveis dos princípios da coletividade, quebrar regras traz consequências afetivas ao sujeito, deixando-o sem rumo, com culpa, remorso, que são sentimentos nefastos à própria vida, né? De modo contrário, a escolha pelo caminho ético nos coloca em um rumo preciso, né? Nos dá força, nos dá resiliência, né? Essa, para mim, é a verdadeira felicidade. E assim, resumindo, de acordo com uma filósofa, né, a Marilene Chauí, 3 aspectos, portanto, definem a conduta ética: a autoconsciência, a liberdade e a responsabilidade. A ABD tem um código de ética, uma ferramenta para orientar profissionais com relações à própria conduta, com base na deontologia, que é uma ciência que estuda deveres e obrigações dentro de um determinado campo, né? Sempre a partir da moral e da ética. Importante, sem dúvida, esse instrumento para orientar a nossa prática profissional. Mas a característica da ética de que hoje me aproprio remete a uma decisão pessoal, de dentro para fora. Portanto, uma decisão autônoma, livre, de assumir um comportamento responsável diante do campo que escolhemos para viver a nossa vida profissional. Ela pede, portanto, de todos os designers de interiores, né, 3 ações. A primeira ação seria a ampliação da consciência, sobre a qual a situação da nossa profissão, né, a confusão, a falta de clareza, a falta de compreensão de atribuições e limites que estão intrinsecamente ligados às competências de formação que obtivemos, né? Isso aí é preciso cada um compreender isso da melhor forma possível, né? O ponto 2 seria o reconhecimento da liberdade em cada um de nós de fazer escolhas, sabendo que essas escolhas, se não forem voltadas ao bem comum, certamente recairão sobre nós mesmos, pois a ética envolve intersubjetividade. E o terceiro ponto seria a assunção da responsabilidade de fazer escolhas que possam contribuir para o bem comum, deixando de perguntar para a ABD, para o CFT ou para o CREA o que eles farão por nossa profissão, mas reconhecendo que cabe a nós, profissionais, darmos solução à situação que nós mesmos criamos. Se, como acredito, ao agir com ética nos tornamos melhores e mais fortes, mais resilientes, mais capazes do enfrentamento dos dissabores, nós temos, como educadores, que mostrar aos nossos jovens que não se vive bem sem voltarmos nossa ação para a coletividade. Pergunto-me, pois, se essa cultura em que estamos imersos, que nos obriga a uma busca permanente de prazeres e facilidades, e a um estado de felicidade que, claro, não é real, não afasta o sujeito da ética do comprometimento e acaba nos apartar para um estado de ambiguidade, em um discurso de combate à ética, por um lado, mas que aceita a prática de pequenos deslizes, né, numa verdadeira contradição. Portanto, para mim, a pergunta certa que devemos continuamente fazer é: o que nos cabe para mudar o contexto do nosso campo profissional que contribua para a consolidação e para o fortalecimento da formação em seus 3 níveis, fazendo com que nos tornemos um corpo coeso, cada vez mais unido em prol do design de interiores? A minha proposta hoje é de um desapego àqueles valores que subjetivamente assumimos como bons, mas que não contribuem
para o bem coletivo da nossa categoria. É com esse espírito que gostaria que ouvíssemos hoje nossos palestrantes, a quem agradeço a parceria, a generosidade, né, da disponibilidade, certos de que aqui estamos para construir um novo momento para os designers de interiores. Acreditem, cada um de nós é responsável por isso. Somos uma categoria e é na construção desta coesão interna que chegaremos aonde queremos chegar, como categoria. Muito obrigada.